bem-vindos ao canal 5 Estrelas. E hoje com as notícias do Tombense, o próximo adversário do Cabuloso no Campeonato Mineiro. Então vem comigo ver tudo sobre a equipe de Tombos. Ah, mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele like e mandar para um amigo. Fundado no dia 7 de setembro de 1914, o Tombense tem o seu estádio como o Antônio Guimarães de Almeida, o Almeidão, e o seu mascote é o Gavião Carcara. A história da equipe do Tombense só começou como profissional nos anos 2000, e o primeiro título da equipe de Tombos não demorou a acontecer. No ano de 2002, ele conquistou o seu primeiro título, vencendo o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. No ano de 2003, jogando o módulo 2 do Campeonato Mineiro, fez uma campanha modesta e continuou no módulo 2. Porém, em 2004, a equipe do Tombense caiu novamente para a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro e retornando apenas em 2006. Em 2006, conseguiu o título e também a classificação para voltar a jogar o módulo 2. Porém, a equipe recusou a proposta e não voltou para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Em 2009, disputou novamente a 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, ficando em 2º lugar e conseguindo novamente entrar para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E neste ano, a equipe do Tombense aceitou e participou do módulo 2 em 2010. E agora que a parada começa a ficar um pouquinho mais emocionante para o lado do Tombense. Em 2012, ficou em 2º colocado do módulo 2 e conseguiu chegar ao módulo principal do Campeonato Mineiro, o módulo 1. E em 2013, teve o seu primeiro jogo e fez uma campanha excepcional, conseguindo já de cara terminar entre as 4 equipes principais do módulo principal do Campeonato Mineiro e chegando à semifinal do Mineiro. E com essa campanha incrível realizada no Mineiro pelo módulo principal, o Tombense também conseguiu o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, porém a equipe recusou a proposta. No ano de 2014, a equipe fez novamente o Campeonato Mineiro e ficou em 7º colocado e conseguiu novamente uma classificação para o Brasileirão da Série D, e aí nesse ano eles aceitaram sim e jogaram a Série D do Campeonato Brasileiro. E no dia 19 de outubro de 2014, a equipe do Tombense conseguiu a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. E lembrando que foram campeões da Série D desse ano. E em 2015, a equipe do Tombense conseguiu chegar à semifinal do Campeonato Mineiro, mas foi eliminada pela equipe da Caldense. E o primeiro título de vice-campeão veio em 2020, quando a equipe do Tombense fez um feito incrível, terminando a primeira fase do Campeonato Mineiro em 1º colocado, pegando então a equipe da Caldense e ganhando os 2 jogos indo para a final. A final foi diante do Atlético Mineiro, mas infelizmente a equipe do Tombense não conseguiu vencer e ficou então com um vice-campeão do Campeonato Mineiro de 2020. Agora vamos relembrar os títulos que a equipe do Tombense tem. Em 2014, conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela Recopa Mineira 2021 e 2022 é da equipe do Tombense. Pela Taça Inconfidência, foi apenas uma vez que a equipe foi campeã em 2023. Título de campeão mineiro do interior, a equipe soma 5 conquistas. E pelo Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, são 2 conquistas, em 2002 e em 2006. Agora vamos relembrar como que foi a campanha de 2025 do Tombense no Campeonato Mineiro. Lembrando que a equipe era do Grupo A juntamente com o Atlético Mineiro e as duas fizeram a mesma pontuação, 16 pontos. Porém, o Tombense tinha uma vitória a mais que o Atlético e passou então como o primeiro colocado do grupo. O Atlético, por sua vez, passou como a 4ª melhor campanha geral. O Tombense, das 8 partidas que teve pela fase de grupos, venceu 5 partidas, empatou 1 e perdeu 2 partidas. O Tombense, que passou para a semifinal, disputou diante do Atlético Mineiro e perdeu os 2 jogos por 2-0. Com isso, não passando para a final do Campeonato Mineiro. E a temporada de 2026 já começou e o Tombense já está aí com tudo para dar muito trabalho para Cruzeiro, Atlético e América e as demais equipes do Campeonato Mineiro.
O primeiro confronto foi diante do Uberlândia, lá no Parque do Sabiá, e o jogo ficou empatado em 0-0. A equipe do Tombense teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu segurar o placar, conquistando então um ponto muito importante fora de casa diante do Uberlândia. O capitão do Tombense, Roger Carvalho, deu uma entrevista sobre como que foi esse jogo. Foi um jogo diferente, atípico do que imaginávamos, mas a equipe foi aguerrida até o final e não queríamos perder de jeito nenhum. Um ponto é muito importante lá na frente. E pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Tombense enfrentará o Cruzeiro Esporte Clube também lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E para esse jogo, o Roger falou o seguinte: sabemos que é uma equipe qualificada e vai ser um jogo muito difícil. Vamos treinar a estratégia que o professor tem para esse jogo e no próximo confronto, aqui neste campo, tomara que a gente tenha mais sorte e leve os pontos para Tombos. Então é isso, nação, chegamos ao final do De Olho no Adversário e me fala aí, qual que é o placar para esse jogo entre Cruzeiro e Tombense? Na minha opinião, a equipe celeste vai conseguir a vitória fora de casa vencendo por 1-0. Me fala aí vocês se vocês concordam comigo ou se o Tombense vai dar muito trabalho para o Cruzeiro e ser aquela pedrinha no sapato deles.